E um dia ele me falou: Lu, por que tem tão pouca mulher no Instituto? Se tem tantas mulheres hoje no ecossistema de finanças, por que tem poucas mulheres no IBEF São Paulo? E aí nós começamos a estudar com outras associadas o porquê daquela quantidade menor de associadas. Nós tínhamos apenas 60 mulheres. Hoje nós temos mais de 240 mulheres no Instituto. A grande homenageada como CFO do ano de 2022 é realmente uma honra. Bom, a convite do professor José Roberto Securato, eu estava fazendo um MBA na FEA, na USP, e um dia o professor Securato entrou na sala e começou a falar do IBEF São Paulo, e que nós teríamos a oportunidade, aquela classe do MBA de Finanças Corporativas, nós teríamos a oportunidade de conhecer o IBEF por 6 meses para ver o que a gente achava, que era um instituto focado em finanças, que tinha muita troca de experiências, de relacionamento. Eu pensei, falei, poxa, eu vou experimentar, por que não? Uma oportunidade dessa de conhecer um instituto, e foi uma das melhores coisas que eu fiz, pensando na minha carreira profissional, no meu conhecimento técnico, e também nos relacionamentos em pessoas que se tornaram, inclusive, grandes amigos e amigas do instituto. O IBEF, ele traz o ecossistema de finanças, ele traz para o Instituto a relevância do tema de finanças hoje na sociedade. Então, ele não só tem a visão de discutir os temas, discutir boas práticas, discutir quais são os melhores caminhos, aquilo que você pode compartilhar ali no Instituto, do que acontece no dia a dia das empresas, o que você pode realmente tornar a função financeira mais relevante ainda dentro das organizações, mas também olhar para fora e se posicionar do ponto de vista do governo e falar o que os financeiros das grandes empresas, do grande ecossistema de finanças, como eles acham que a economia, aspectos tributários, outras dimensões podem realmente ter uma participação maior, pode ter um olhar melhor de órgãos do governo ou de outras esferas, né, do nosso país, para que realmente a gente continue elevando o nosso país em termos de sociedade, em termos de empresas sendo mais competitivas, que esse também é um grande aspecto do nosso advocacy, de realmente ter uma relevância, de poder colocar as empresas em outro nível de competitividade quando a gente olha para o Brasil e de outros países. Bom, eu entrei no IBEF em 2003, quando eu era estudante do MBA. Comecei a ver como é que eu poderia participei de algumas iniciativas e conversei muito com o José Cláudio Securato, como eu poderia participar mais. E um dia ele me falou: Lu, por que tem tão pouca mulher no Instituto? Se tem tantas mulheres hoje no ecossistema de finanças, por que tem poucas mulheres no IBEF São Paulo? E aí nós começamos a estudar com outras associadas o porquê daquela quantidade menor de associadas. Nós tínhamos apenas 60 mulheres. Hoje nós temos mais de 240 mulheres no Instituto. E ali nós começamos a trocar figurinha, conversar com o conselho, com a diretoria, com outras executivas do mercado, Valéria Natal, Patrícia, a Maria José Cury, trocar muita figurinha para entender por que a mulher não se sentia à vontade no Instituto, por que ela não entrava. E nós começamos a montar a iniciativa do IBEF Mulher exatamente para acolher a mulher executiva e poder apresentá-la melhor para o Instituto e também trazer outros temas de carreiras,
temas de desafios que existem hoje, maternidade com carreira. Nós trouxemos muitas CEOs para falar como foi a sua carreira executiva e aprender com elas, trocar muita figurinha. Então, com isso, nós lançamos o IBEF Mulher, que depois virou IBEF Conecta, que é hoje o braço de diversidade do Instituto, que tem não só o mulher, mas também tem o jovem. E no futuro, com certeza, aí vai ter uma caminhada muito interessante de diversidade e inclusão, ou melhor, de inclusão e diversidade. Bom, eu falo que eu fiz carreira, né, no IBEF. Eu comecei desde participando ali das comissões técnicas e participando aí da iniciativa do IBEF Mulher, e aí, na época, Rodrigo Ked, que era o presidente da diretoria executiva, que hoje está no Conselho de Administração, ele me convidou para participar da diretoria executiva. Mas mais do que falar assim, da minha participação no IBEF, eu sempre comento que o quanto que o IBEF foi importante para a minha carreira profissional. O quanto que eu pude, muitas vezes, fazer palestras técnicas sobre temas que eu conheço e eu podia compartilhar o meu conhecimento, trocar figurinha nas comissões técnicas sobre temas de controladoria, de finanças em geral, onde a gente pode aprimorar ainda mais o nosso conhecimento e todo o network que nós temos. Que hoje a gente pode entrar em contato com um executivo, com uma executiva, e perguntar como é que você está vendo esse tema hoje na sua empresa. Então, o primeiro, acho que é isso. O IBEF, para mim, foi algo que eu comento muito quando me perguntam como é que você trilhou sua carreira, o que você pensou, como é que você tratou temas técnicos, como é que você compartilhou. E eu sempre falo quanto que o IBEF foi importante na minha carreira profissional e como executiva, como realmente ali dentro do ecossistema, poder trocar figurinha e ouvir também outros executivos e executivas do mercado. E eu acredito muito nessa troca, e eu sempre falo que o conhecimento, ninguém tira de você. Então, você poder trocar, entender melhor, ouvir um executivo contar como funciona aquilo dentro da sua organização, ou um especialista de determinado tema contar numa palestra, ou numa comissão técnica, numa discussão técnica, aquilo que é feito ali no dia a dia, isso realmente faz uma diferença na carreira do executivo ou da executiva, trazendo insights, trazendo perspectivas diferentes, aprofundando alguns temas e assim por diante. Então aí depois da minha carreira, cada um dos passos, então eu segui na estruturação das comissões técnicas, passei por a vice-presidência de admissão e frequência, comitês técnicos, então eu passei ali por todas as cadeiras, até que eu fui a primeira mulher na diretoria executiva, na presidência da diretoria executiva, e alguns pontos eu acho que também com outras executivas, com outros executivos, nós trouxemos para o IBEF em pensar mais também em diversidade e inclusão, então nós incluímos determinados, nos regulamentos dos prêmios, que metade sempre tem que ser as bancas, 50% de homens, 50% de mulheres, nas bancas dos prêmios, que nós temos, todos os eventos tem que ter homens e mulheres debatendo, não pode ser um painel que seja exclusivo de homens, nós temos que trazer a diversidade para dentro do Instituto e também tendo um olhar para todo o ecossistema de finanças e o compartilhamento com outras entidades. Então, na nossa gestão, nós trouxemos as parcerias com outras entidades para fomentar ainda mais essas discussões, como o IBGC, como o CRC, como a PMEC, outras entidades, realmente para nós trocarmos figurinhas e ampliar ainda mais, ecoar ainda mais as boas práticas de finanças. E sem esquecer também os órgãos regulamentadores, as esferas também, poder conversar com essas entidades e poder colocar a visão dos executivos e executivas de finanças para as esferas também do nosso governo. Nós trabalhamos pontos de vista realmente para o mercado. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre a reforma tributária, de colocar o ponto de vista do ecossistema de finanças em relação aos aspectos da reforma tributária. Nós levamos aos candidatos à presidência da República qual era o ponto de vista do ecossistema de finanças e o que eles poderiam considerar no seu programa de governo olhando para
o mundo de finanças, tanto no ponto de vista privado como público. Então, nós realmente vocalizamos, tivemos ali a oportunidade de colocar esses temas para o mercado, que é fundamental para que a gente tenha mais protagonismo, para que a gente possa realmente participar mais de outras esferas que influenciam o dia a dia do mundo de finanças. Quando a gente pode comentar sobre a questão tributária, por exemplo, e buscar não a questão de diminuição tributária de taxa, de valores, mas sim olhar como é que as empresas podem ter um nível de competitividade maior, tendo uma complexidade menor no seu mundo tributário. Então, isso é muito importante para que a gente pudesse passar para as outras esferas do governo e colocar o ponto de vista do mundo financeiro. E com certeza tem muita coisa para vir pela frente, para que nós possamos participar mais de audiências públicas, para que a gente possa fazer comentários adicionais às propostas que vêm de CVM ou de outras entidades, que realmente o IBEF possa colocar ainda mais o seu ponto de vista do financeiro, da financeira.